No coração do Egito, sob o mesmo sol que testemunhou a ascensão e a queda de faraós, existem segredos que se recusam a serem enterrados. Histórias que desafiam nossos livros de história e artefatos que parecem pertencer a outro tempo, ou talvez a outro mundo. Nós deciframos hieróglifos, mapeamos tumbas e reconstruímos a vida de reis e rainhas. Mas e quando encontramos peças que simplesmente não se encaixam? Objetos que a ciência coça a cabeça para explicar e lendas de estruturas tão grandiosas que fariam as próprias pirâmides parecerem modestas. Bem-vindos ao lado B do Egito Antigo, o lado onde as certezas acabam e as perguntas começam. Você está no além do Nilo, e hoje vamos mergulhar em 5 mistérios tão profundos que nem mesmo 4.000 anos de história foram suficientes para resolvê-los. Prepare-se, porque vamos questionar tudo o que achávamos que sabíamos sobre a civilização mais fascinante da Terra. Acredite, a realidade pode ser bem mais estranha que qualquer maldição de Faraó. Vamos começar nossa jornada no lugar mais famoso do Egito, a tumba de Tutankhamon. Já falamos aqui no canal sobre como o nosso faraó menino só ficou famoso depois de morto. Mas o que não faltou no seu túmulo foi material para deixar os arqueólogos de cabelo em pé por um século. Entre mais de 5.000 objetos, de tronos de ouro a sandálias reais, uma peça em particular brilhava de um jeito diferente. Encontrada enrolada junto à múmia do próprio rei, estava uma adaga de ferro. Agora você pensa, ok, uma adaga de ferro, grande coisa. Mas aí é que está o pulo do gato. Tutankhamon viveu na Idade do Bronze. A metalurgia do ferro ainda não havia sido dominada no Egito. O ferro era mais raro e precioso que o ouro. Então, de onde veio essa lâmina tão perfeita? A resposta, meus amigos, não estava na Terra, estava no céu. Em 2016, cientistas italianos e egípcios usaram tecnologia de ponta para analisar a composição da lâmina sem danificá-la. O resultado foi inequívoco. A concentração de níquel e cobalto na adaga era consistente com a de meteoritos de ferro. Sim, você ouviu direito. A adaga pessoal do faraó foi forjada a partir de uma rocha que viajou pelo espaço e caiu no deserto egípcio. Nossa! Isso abre um leque de perguntas fascinantes. Os egípcios sabiam que aquele metal veio das estrelas? Eles o consideravam um presente dos deuses? O hieróglifo para ferro, que surgiu nessa época, pode ser traduzido como metal do céu, o que sugere que sim, eles tinham plena consciência da origem celestial do material. Convenhamos, ter uma arma feita de estrelas é um item de luxo que nem os bilionários de hoje conseguem encomendar. Um presentinho dos deuses para garantir que ninguém mexesse com o rei. E pelo visto, um sinal de que os mistérios do Egito, às vezes, têm uma origem literalmente extraterrestre. Se uma adaga vinda do espaço já parece coisa de ficção científica, prepare-se para conhecer um artefato que parece ter saído diretamente da oficina de um engenheiro. Um engenheiro de 3000 a.C. Nossa próxima parada é em Saqqara, a famosa necrópole, na tumba de um nobre chamado Sabu. E o que encontraram lá dentro, em 1936, deixou os arqueólogos sem palavras. Conheçam o disco de Sabu. Feito de xisto, uma pedra super frágil e difícil de trabalhar, este objeto tem cerca de 60 centímetros de diâmetro e uma forma peculiar, para dizer o mínimo. Ele tem um buraco no centro e 3 pás, ou lóbulos, que se curvam para dentro de uma maneira aerodinâmica muito específica. Honestamente, se você encontrasse isso em uma oficina hoje, diria que é uma hélice, um volante ou talvez a turbina de alguma máquina. E aqui começa o nosso problema. Sabu viveu na primeira dinastia. Estamos falando de 5.000 anos atrás. A roda mal tinha sido popularizada para o transporte e os egípcios supostamente usavam apenas ferramentas de cobre e pedra. Então, duas perguntas assombram os egiptólogos até hoje. Primeiro, como eles esculpiram uma peça tão delicada e complexa em um material tão quebradiço? Tente esculpir xisto e você vai ver que ele se desfaz em camadas. É um pesadelo logístico. Mas a segunda pergunta é ainda mais importante. Para que diabos isso servia? A explicação oficial, aquela que você encontra nos museus, é que seria um prato de oferendas ritualístico ou um candelabro. Será? Com todo o respeito, essa explicação parece um pouco preguiçosa. Por que fazer um prato com um design tão complicado? Por que esses lóbulos aerodinâmicos para segurar 3 frutas? Não faz muito sentido. É como dizer que um iPhone serve apenas como um bom peso de papel. É por isso que as teorias alternativas são tão fascinantes. Seria parte de um sistema de bombeamento de água? Uma peça de um tear avançado? Ou, como os teóricos dos antigos astronautas adoram sugerir, um componente de uma tecnologia muito mais avançada que se perdeu no tempo? Não temos a resposta. O disco de Sabu permanece lá, no Museu do Cairo, nos encarando. Um objeto com aparência de máquina, sem nenhuma máquina para acompanhar. Uma peça de quebra-cabeça solitária, nos lembrando que talvez a Idade da Pedra não fosse tão primitiva assim.
Deixamos para trás os artefatos portáteis e agora vamos para um dos templos mais bem preservados do Egito, o Templo de Hathor, em Dendera. É um lugar magnífico, cheio de relevos e cores que sobreviveram milênios. Mas em uma de suas criptas subterrâneas, escuras e apertadas, existe uma série de painéis que faz com que teóricos da conspiração e engenheiros elétricos tenham um dia de campo. Olhem bem para esta imagem. O que vocês veem? A egiptologia tradicional nos diz que esta é uma cena da mitologia egípcia. Representa uma serpente, símbolo da criação, emergindo de uma flor de lótus, que por sua vez está sobre um pilar de Ged, símbolo da estabilidade e da espinha dorsal do deus Osíris. Uma bela e complexa cena religiosa, certo? Certo. Mas, e se a gente olhar de novo, com um olhar um pouco mais moderno? O que temos aqui é um objeto gigante em forma de bulbo. Dentro dele, uma serpente, que se parece muito com o filamento de uma lâmpada incandescente antiga. A flor de lótus, na base, se parece suspeitosamente com um soquete de lâmpada. E o pilar Ged, bem, ele se parece muito com um isolador elétrico. E para completar o cenário, saindo da base, há o que parece ser um cabo, conectado a uma caixa ou bateria. Que loucura! A semelhança com um tubo de Crookes, um dos primeiros protótipos de lâmpada elétrica do século XIX, é, no mínimo, desconcertante. Isso levou muitos a perguntar: será que os antigos egípcios dominavam alguma forma de eletricidade? Isso explicaria como eles iluminavam o interior das tumbas e templos para pintar hieróglifos tão detalhados, sem deixar marcas de fuligem de tochas nas paredes. Um outro pequeno mistério que sempre incomodou os arqueólogos. Claro, os céticos têm argumentos fortes. Não há vestígios de filamentos, de cabos, de nenhuma infraestrutura elétrica. E a explicação mitológica faz sentido dentro do contexto religioso egípcio. Mas a pergunta permanece. Seria apenas uma coincidência bizarra? Uma representação simbólica que, por acaso, se parece com uma tecnologia que só inventaríamos 3.000 anos depois? Ou seria um registro disfarçado de mitologia, de um conhecimento perdido? Uma luz que se apagou e que só agora estamos começando a redescobrir. Se você achou que uma possível lâmpada gigante era o limite da estranheza egípcia, bem-vindo a Ábidos. Este é um dos locais de culto mais antigos e importantes de todo o Egito, dedicado ao deus Osíris. No grande templo construído pelo faraó Seti I, há um painel de hieróglifos que por décadas tem sido o pôster oficial de todo e qualquer documentário sobre antigos astronautas. E honestamente é fácil entender o porquê. Olhem com atenção. Entre os hieróglifos normais, algumas formas se destacam de maneira gritante. Não precisa forçar muito a vista para ver o que parece ser um helicóptero moderno, com hélice principal e rotor de cauda. Logo ao lado, o que muitos identificam como um submarino ou um tanque de guerra. E um pouco mais abaixo, algo incrivelmente parecido com um avião a jato ou um planador. A pergunta é inevitável. Como é possível? Estamos falando de um templo de mais de 3.000 anos. Como poderiam os artesãos de Seti I ter esculpido imagens de tecnologias que só seriam inventadas no século XX? Seria esta a prova definitiva de que os egípcios tiveram contato com viajantes do tempo ou seres de outro planeta? Uma espécie de catálogo de veículos que eles testemunharam? Agora, antes de sairmos por aí de chapéu de alumínio, a egiptologia tem uma explicação oficial para isso. E ela é bem inteligente. O fenômeno é conhecido como palimpsesto. Pensem nisso como o Ctrl mais Z do mundo antigo. Os hieróglifos eram frequentemente rebocados com gesso e reesculpidos por cima, especialmente quando um novo faraó assumia o poder e queria atualizar as inscrições. Neste caso, acredita-se que os hieróglifos originais, feitos para Seti I, foram corrigidos por seu filho, Ramsés II. O gesso que cobria as inscrições antigas caiu com o tempo, e o resultado é uma sobreposição de dois textos diferentes. Por exemplo, o helicóptero seria a fusão de um hieróglifo antigo com um novo, criando uma forma composta que, por pura coincidência, se parece com algo que conhecemos hoje. É uma explicação plausível, racional, mas para muitos é uma coincidência um pouco conveniente demais que as sobreposições criassem não uma, mas 3 imagens distintas de tecnologia moderna no mesmo painel. A probabilidade disso acontecer ao acaso é astronomicamente baixa. Coincidência? Acho que não! E assim, o mistério de Ábidos permanece. Foi um erro de edição de 3.000 anos que, por sorte ou azar, previu o futuro da nossa tecnologia? Ou seria um registro deliberado, um vislumbre de um conhecimento que vai muito além do que ousamos imaginar? A resposta, por enquanto, não está escrita na pedra. Ou talvez esteja, e nós apenas não sabemos como ler. Nós falamos de adagas do espaço,
de máquinas impossíveis e de conhecimentos que não deveriam existir. Mas todos esses mistérios cabem na palma da mão ou numa parede de templo. Nosso último enigma é do tamanho de uma cidade, uma estrutura tão lendária que um dos maiores historiadores da antiguidade a descreveu como sendo mais impressionante do que as próprias pirâmides. Estamos falando do labirinto perdido do Egito. A história nos foi contada por Heródoto, o pai da história, que visitou o Egito no século V a.C. Ele descreveu com os próprios olhos um complexo gigantesco construído próximo à pirâmide do faraó Amenemhat III, na região de Hawara. E a descrição dele é de explodir a cabeça. Segundo Heródoto, o labirinto tinha 3.000 salas. Sim, 3.000. Metade delas acima do solo e a outra metade em um complexo subterrâneo. Ele escreveu, e eu cito: "Eu vi com meus próprios olhos e ele está além de qualquer descrição. Supera até mesmo as pirâmides." Ele falou de pátios infindáveis, corredores sinuosos, passagens secretas e salas com tetos de pedra maciça. Tudo conectado de uma forma tão complexa que nenhum estranho conseguiria encontrar a saída sem um guia. Um verdadeiro complexo de segurança máxima da antiguidade. Caracas. Outros historiadores da antiguidade, como Estrabão e Diodoro, também mencionaram essa estrutura colossal. Mas então, ela simplesmente desapareceu. Sumiu dos registros, sumiu dos mapas e, o mais importante, sumiu da paisagem. Como pode uma estrutura maior que as pirâmides, descrita por múltiplas fontes confiáveis, simplesmente evaporar? Por séculos, muitos acreditaram que era apenas uma lenda, um exagero de Heródoto. Até que, no final do século XIX, o grande arqueólogo Flinders Petrie escavou a área perto da pirâmide de Hawara e encontrou os restos de uma imensa fundação de pedra, com mais de 300 metros de largura. Era a base de um edifício gigantesco, exatamente onde Heródoto disse que o labirinto estaria. O mistério hoje não é mais se ele existiu, mas o que aconteceu com ele. Foi sistematicamente desmontado durante o período romano para usar suas pedras em outras construções? Suas câmaras subterrâneas ainda existem, intactas, esperando sob as areias, guardando os segredos dos reis da 12ª dinastia? Escavações modernas com georradares detectaram anomalias e estruturas sob o solo, mas uma exploração em grande escala nunca foi realizada. O labirinto perdido continua lá, em algum lugar, uma maravilha do mundo que o mundo esqueceu. A adaga, o disco, a lâmpada, as aeronaves e o labirinto. 5 peças de um quebra-cabeça que nos mostram que a história não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, de becos sem saída e de segredos que nos encaram, desafiando nossas certezas. O Egito Antigo não é um livro fechado, é uma biblioteca inteira, e nós apenas arranhamos a lombada do primeiro volume. Qual desses mistérios mexeu mais com a sua imaginação? Você acredita na ciência, nas coincidências ou na possibilidade de um conhecimento perdido? Deixe sua teoria aqui nos comentários, eu leio todos eles. E se você gostou de viajar por esses enigmas com a gente, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, que ajuda demais o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora uma boa conspiração e o mais importante, inscreva-se no Além do Nilo e ative o sininho, porque a nossa próxima jornada vai te levar a um novo mistério do Egito Antigo. E você definitivamente não vai querer ficar de fora. Obrigado por assistir e até a próxima!